Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Experiências Transcendentais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, e é um seguidor do nosso canal, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho, se inscreva, e ative o sininho. Contamos com a sua ajuda, obrigado. Estávamos no meio do verão de 2005. Eu estava sentado nos degraus dos fundos da minha casa falando ao telefone com um querido amigo meu, que morava no Oregon. Era tarde do dia, e meu ex-marido tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Ele era eletricista em uma das fábricas da região. Ele passou por mim enquanto eu estava sentado nos degraus de concreto e tinha começado a chover. Ouvi um trovão à distância, então perguntei a ele enquanto ele passava por mim entrando na casa, se eu estaria seguro falando em um telefone sem fio durante uma tempestade. Ele disse que eu ficaria bem, então meu amigo, e eu, continuamos conversando enquanto ele entrava em casa para trocar de roupa. Cerca de 5 minutos depois, ouvi um estalo alto, bem quando um raio veio do céu furioso, atingindo meu braço direito. Senti a dor lancinante quando o relâmpago passou pelo meu corpo, me derrubando no chão. Depois de passar por mim, passou por baixo da casa, e estourou o transformador que ficava bem na frente da casa, deixando todo o bairro sem energia por cerca de 4 horas. Lembro-me de estar em choque, me sentindo muito estranha, muito desorientada, muito desconectada. Tremendo toda, eu estava suando e enjoada, e a dor no meu braço e no meu peito era insuportável. A razão pela qual a casa parecia desconhecida foi porque depois que meu espírito deixou meu corpo, e entrou na casa por um curto período de tempo antes de ir para as nuvens, o que vi foi muito confuso porque, embora fosse minha casa, todos os móveis não eram meus. Eles eram de um período de tempo completamente diferente, era como se eu tivesse sido transportada de volta no tempo para talvez os anos 1920, ou 1930. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Eu estava no chão, e senti meu espírito sair do meu corpo. Flutuei para dentro da casa e fiquei olhando ao redor. Tudo parecia tão estranho e nada parecia certo. Tudo tinha uma cor amarela queimada, até o ar. Então notei que os móveis da casa não eram meus móveis. Imediatamente olhei para as cortinas de renda nas janelas, não eram minhas cortinas. Eu estava começando a sentir medo. Não havia ninguém na casa. Para onde meu marido foi? Para onde foram meus filhos? Não consegui encontrar ninguém, e não havia eletricidade. O transformador estava queimado, mas eu podia ouvir o que parecia ser um programa de rádio antigo tocando. Eu não estava mais flutuando. Andei pelas salas procurando o que quer que estivesse fazendo som, mas nunca consegui encontrá-lo. Isso deve ter durado apenas alguns minutos. Então, eu me encontrei totalmente envolvida nas mais belas nuvens rosa e douradas fofas. Eles eram tão magníficos. Fiquei maravilhada com tanta beleza. Senti uma profunda sensação de paz e uma sensação de amor total e completo. Era tão grande, tão completo e tão profundo. Eu senti como se todos os poros do meu corpo estivessem abertos, e eu estivesse absorvendo toda a paz e amor neles. Eu estava apenas me aquecendo nesse amor profundo e lindo. Eu me senti inteira, completa e totalmente aceita. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu estava me movendo lateralmente através dessas lindas nuvens. Eu não tinha a sensação de subir ou descer. Eu podia sentir essa enorme presença ao meu redor. Era uma presença tão amorosa que estava derramando amor em mim e em mim. Foi um amor como eu não tenho palavras para explicar. Foi tão bonito. Isso traz lágrimas aos meus olhos, mesmo agora. Então, 2 homens apareceram e ficaram um de cada lado de mim. Eles eram homens jovens, talvez em seus 20 ou 30 anos. Eles tinham cabelos loiros e olhos azuis. Eles usavam o que parecia ser roupas de linho de cor creme. Havia um brilho brilhante ao redor deles, eles pareciam estar iluminados, e sua alegria parecia fluir de cada célula de seus corpos. Notei que as roupas de linho que eles usavam eram muito detalhadas. Era um pano muito bem tecido e muito macio ao toque. Eu podia ver o pequeno padrão de tecelagem do linho. Por que isso parecia importante, eu não sei, mas ficou muito claro. A princípio, pensei que esses homens fossem anjos, mas depois percebi quem eram.
Esses 2 homens eram meus irmãos mais novos que morreram quando bebês. Eu tinha apenas 1 ano de idade, quando meu primeiro irmão morreu logo após o nascimento, e eu tinha 2 anos quando minha mãe perdeu o outro devido a um aborto espontâneo, embora ela estivesse suficientemente avançada para saber que estava esperando um menino. Eu conhecia esses homens, mas era muito jovem para me lembrar de algo sobre eles. Meus pais nunca falaram deles. Estávamos tão felizes em nos ver, era como uma reunião de família. Eles tinham sorrisos lindos, e ambos se pareciam muito com meu pai. Eu sabia que ele ficaria tão orgulhoso de ambos. Senti-me à vontade enquanto eles me levavam das nuvens para um lindo jardim que ficava à esquerda de uma enorme e gloriosa cidade. Ao olhar ao redor, notei que as cores eram tão brilhantes e vibrantes, e o ar era doce e claro. Eu podia ouvir pássaros cantando. Ouvi água correndo, como se houvesse um riacho por perto. Havia árvores e flores, e a grama estava fresca e macia em meus pés. Senti uma brisa suave e sedosa tocar minha pele. Enquanto eu estava neste lugar de tirar o fôlego, senti uma enorme presença ao meu redor apenas derramando amor em mim. Senti tanta alegria, e tudo o que pude fazer foi ficar admirado com a beleza e o amor que estava ao meu redor. A essa altura, recebi a informação de que eu havia morrido e estava entrando no céu. Era como um conhecimento infundido. Foi dado como um fato simples. Não havia sentimento de medo ou choque. Senti como se estivesse flutuando. Foi bom. Então eu não lutei contra isso. Então, enquanto as pessoas se reuniam ao meu redor para me apoiar, recebi minha revisão de vida. Foi-me mostrado minha vida, tudo o que eu tinha dito e feito foi mostrado para mim. Era como assistir a um filme em preto e branco em um rolo. Não havia sentimento e nenhum julgamento. Foi então que aprendi que Deus não nos julga. Julgamos a nós mesmos, diante dele em toda a sua glória e perfeição enquanto observamos nossas vidas passarem diante de nós. Para mim, tudo o que ele fez foi me amar ao longo da revisão da minha vida. Nenhuma palavra foi dita, e tudo acabou em um piscar de olhos. Foi depois da revisão de vida que ouvi uma voz masculina dizer: "O que você lança no universo, voltará para você." Enquanto eu estava lá no jardim, percebi mais uma vez como eram lindas e brilhantes as cores das flores, das árvores e da grama. Os vermelhos eram mais vermelhos, os rosas mais rosados e os amarelos mais amarelos. As cores eram muito mais vibrantes do que todas as cores que eu já tinha visto. O ar estava docemente perfumado. Era tão limpo e claro. A grama estava fria ao toque, como em um lindo dia de primavera. Havia pássaros cantando nas árvores, e eu vi um riacho onde a água brilhava como diamantes ao sol enquanto corria sobre as rochas. Ouvi música, que era mais bonito do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Foi então que percebi que tudo tinha seu próprio tom ou som. As árvores tinham um som, as folhas das árvores tinham seu próprio som, a grama tinha um som, as rochas tinham seu próprio som, a água ainda outro som, e assim por diante. E, quando você pega todos esses sons individuais e os coloca todos juntos, parecia a sinfonia e o coral mais magníficos já criados, e o que é ainda mais incrível, era que tudo e todos no céu estavam cantando louvores a Deus. Simplesmente derramou de cada folha, rocha, folha de grama, e cada pássaro. Foi o som mais bonito que já ouvi. Eu ainda posso ouvi-lo, mesmo agora, depois de todos esses anos. É como uma canção ao vento. De vez em quando, ainda ouço a música celestial, enquanto a brisa sopra através das folhas das árvores. Isso me leva de volta para lá e eu sinto aquele amor profundo e abrangente novamente. Cura minha alma e meu espírito se eleva. Não há tempo no céu, então não tenho ideia de quanto tempo levou para cada passo diferente desta jornada. Por um lado, parecia que tudo aconteceu tão rápido, por outro, parecia que o tempo parou. Comecei a me sentir como se estivesse presa a uma garrafa intravenosa gigante de conhecimento. Eu estava sendo alimentada com todo esse conhecimento, e nem tinha palavras para fazer as perguntas apropriadas. Senti tanta alegria e euforia, foi um momento de suspiro após o outro. E tudo parecia tão simples e tão lógico. Lembro-me em um momento de dizer com um enorme sorriso no rosto: "Uau, isso é tudo! Isso é tão legal! Deus, você é tão incrível! Somos nós que complicamos tudo." Eu vi anjos, e eles falaram comigo mostrando-me um lago e, no lago, eles me mostraram eventos futuros que aconteceriam na Terra, que de fato, aconteceram. Também me lembro, olhei para a frente do meu corpo. Eu podia ver que eu ainda tinha um corpo e parecia o mesmo de sempre. Eu estava com as mesmas roupas de antes e notei meus longos cabelos loiros caindo abaixo dos ombros. Eu podia ver meus shorts jeans e meus pés.
Mas também notei que meu corpo estava muito mais leve, parecia meio flutuante. Não era pesado, como é aqui na Terra. Na Terra, estamos sobrecarregados com a gravidade. Tudo parece muito pesado, mas ali era um corpo leve. E também notei que não estava mais preocupado com meu corpo, como ele parecia, ou se eu me encaixava ou não. Eu sei que continuo dizendo isso, mas tudo o que senti foi um grande amor e total aceitação. Foi tão incrível. Havia pessoas em todos os lugares. Todos pareciam jovens, e ninguém estava doente. Então, Jesus caminhou até mim. Ele era alto e tão bonito. Seu cabelo era escuro e ondulado, e muito comprido até a cintura. Sua pele era escura e seus olhos eram de um marrom líquido quente. Jesus tinha um sorriso que derreteu meu coração. Ele me disse que me amava, que tinha andado ao meu lado todos os dias da minha vida. Ele me disse que nunca saiu do meu lado e nunca sairia do meu lado, nunca. Jesus me disse para não ter medo. Eu apenas olhei para ele. Eu não conseguia falar, ele era tão lindo. Fiquei sem palavras, enquanto ele estava ali declarando seu amor por mim. Então me mudei para a beira do jardim para o que parecia ser um vale arborizado. Eu podia ver raios de sol dourados derramando-se através dos galhos dos altos carvalhos e pinheiros. Notei um tronco ao lado de um riacho com pequenas flores espalhadas aqui e ali. Havia agulhas de pinheiro e algumas pinhas espalhadas. Fui até o tronco e me sentei ouvindo a água dançar pelas rochas. Quando olhei para cima, vi um homem sentado do outro lado do tronco ao meu lado. O ar estava fresco e confortável, e eu podia ouvir os pássaros cantando suas doces canções. Eu sabia que o homem era Deus. Ele tinha cabelos escuros na altura dos ombros, encaracolados, uma barba bem aparada, lindos olhos azuis, e um sorriso feliz. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, e usava uma túnica branca e sandálias. Ficamos sentados lá no tronco juntos por um longo tempo, apenas conversando. Ele tinha uma risada maravilhosa, e olhos tão brilhantes e felizes. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele se virou e me encarou. Ele olhou nos meus olhos e com uma voz calma e gentil, ele me perguntou: O que você faria se fosse só eu e você? Olhei para ele e perguntei: O que você quer dizer? Ele sorriu e foi tão paciente, como um pai com um filho pequeno. Ele me perguntou novamente: O que você faria se fosse só eu e você? Olhei para minhas mãos no colo e pensei por um minuto, e depois olhei para ele novamente e disse: Não sei o que você quer dizer. Ele ainda estava sorrindo e explicou com muita paciência: Sem pais, sem filhos, sem marido, sem amigos. Só eu e você, mais ninguém. Olhando para seu lindo rosto, eu balancei minha cabeça e meio que gaguejei, me sentindo um pouco intimidada e indigna de repente. Eu disse: Não, eu iria enlouquecer você depois dos primeiros 10 minutos com todas as minhas perguntas e conversas, e então você não iria gostar muito de mim, se fosse só eu e você. Ele apenas sorriu para mim. Ele era tão paciente e tão amoroso, tão gentil, de fato, que esses sentimentos de inadequação começaram a desaparecer. Ele então se levantou e fez sinal para que eu o seguisse. Caminhamos uma curta distância. Então, ele me mostrou todo o universo sem ninguém nele. Não havia pessoas, prédios, carros, animais ou árvores. Não havia nada além de gases rodopiantes da cor do arco-íris, estrelas de diamantes cintilantes e planetas girando. Era incrivelmente bonito, mas parecia tão grande. Eu nunca percebi o quão grande o universo realmente era. Parecia que em um segundo estávamos novamente sentados no tronco perto do riacho e ele me perguntou mais uma vez: O que você faria se fossemos apenas eu e você? Eu estava sem as palavras certas para responder adequadamente à sua pergunta. Ele esperou. Eu me encontrei olhando para um grande carvalho que estava na minha frente. Vi os detalhes do tronco e as pequenas veias vivificantes nas folhas tenras, e as raízes sob o solo. O que eu vi não foi apenas uma árvore, mas as partes individuais que compunham a árvore inteira. E vi como todas essas partes eram importantes para a vida da árvore, e como a árvore era importante para o ambiente ao redor da árvore, e então pude ver como todas as coisas estão conectadas umas às outras, e que cada parte era importante à sua maneira. Estudei isso por alguns minutos, sentindo que perceber isso era exatamente o que Deus havia planejado e que isso era uma grande parte da compreensão que Deus estava tentando me ensinar. Então, eu lhe respondi. Agora, eu não tenho ideia porque eu teria respondido a ele dessa maneira. Já que eu nunca li o Alcorão na minha vida, eu nunca vi o livro nem sei nada sobre a fé do Islã, mas eu disse: Deus,
seu 100º nome no livro do Alcorão é: Deus está em toda parte, Deus não está em lugar nenhum. E Deus está em mim. Ele disse: Sim, isso é certo. Então olhei para a árvore novamente, depois de volta para ele e disse: Deus, você fez esta árvore, você está nesta árvore, então quando eu olho para esta árvore eu vejo você. Ele olhou para mim com aquele sorriso lindo e disse: Sim. Então comecei a pensar em meus pais e disse: Deus, você fez meus pais, você está em meus pais, então quando eu vejo meus pais eu vejo você. Mais uma vez, ele disse sim e ele estava tentando me fazer pensar mais. Então comecei a pensar que existem pessoas neste mundo que são cruéis com os outros, e existem aqueles que me machucaram. Eu particularmente não me importo com essas pessoas, então eu disse: Deus, há algumas pessoas que eu realmente não me importo porque machucam os outros, mas você fez essas pessoas, você está nessas pessoas, então quando eu vejo essas gente, eu vejo você. Ele novamente sorriu para mim e disse: Sim, está certa. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Olhei novamente para minhas mãos e pensei por um momento. Minha resposta normal teria sido algo como: estou me vendo, ninguém especial. Apenas eu. Mas então eu olhei em seus lindos olhos, e esses sentimentos se desvaneceram por causa do profundo amor que eu vi neles. Então, eu disse: Deus, você me fez, você está em mim, então quando eu olho no espelho, eu vejo você. Ele disse: Sim, está certa. Ele parecia tão feliz e estava sorrindo de orelha a orelha. E pude sentir sua alegria e seu profundo amor ao meu redor. Eu estava completamente imersa em seu amor enquanto ele olhava para mim. Posso ver a beleza de Deus tão facilmente nos outros ao meu redor, mas é muito mais difícil ver a beleza de Deus em mim. Acho que, mesmo agora, tenho que me lembrar que sou especial e que sou linda. Cada um de nós é especial para Deus. Ele nos fez, Ele está em nós. Ele não comete erros e Ele não faz lixo. Para Ele somos todos importantes, todos somos lindos. Ele nos vê com amor perfeito. Somos seres imperfeitos que Ele ama perfeitamente. O amor perfeito faz nossas almas brilharem tão lindamente. O que eu tive que aprender foi que a verdadeira beleza brilha no fundo da alma. A beleza externa se desvanece com o tempo, mas a verdadeira beleza vem de dentro e nunca se desvanece porque é interna e eterna. Tive que aprender que meu valor como ser humano não depende do que os outros pensam de mim ou se estão felizes comigo ou não. Eu também precisava aprender que a felicidade não vem de uma fonte externa. Para ser verdadeiramente feliz, tem que vir de dentro do meu próprio coração. Para Deus, sou eu, isso é tudo, só eu. Aos seus olhos, sou um ser perfeito, apenas eu. Meu valor está em ser quem Deus me fez ser. Eu não tenho que fazer todo mundo feliz. O que Deus queria que eu soubesse era que Ele está sempre feliz comigo. O que eu tenho que fazer é ser feliz comigo mesmo e encontrar alegria na minha vida. Eu tenho que parar de me preocupar com o que todo mundo pensa. Eu preciso ver sua beleza em mim. Terminamos nossa conversa e então nos levantamos. Começamos a caminhar pela floresta e fomos recebidos por duas belas mulheres de vestidos ornamentados que me levaram a um lago calmo e sereno no final da área arborizada. As duas mulheres que eu conhecia eram anjos, e começaram a me mostrar o que pareciam ser imagens em movimento de eventos futuros, que ocorreriam na Terra. O que me foi mostrado foram os eventos em torno dos ataques de 911, e outros ataques terroristas contra nosso país, bem como nossa instituição financeira desmoronando, ou melhor dizendo, nosso dinheiro não vale o papel em que está escrito. Me mostraram moedas de prata e ouro sendo usadas para comprar coisas. Eles disseram que, com o tempo, voltaríamos ao sistema de troca, como havíamos feito há muito tempo no passado. Eles me mostraram muitos desastres naturais, como terremotos, vulcões, tornados e tempestades, e 6 enormes ondas de água cobrindo a terra. Eu vi um no Japão, um na Indonésia e também um no Chile. Eu vi uma mulher no Canadá que tinha um garotinho em seu carro,
e seu carro saiu da estrada por causa das águas da enchente, e seu carro foi imerso na água e eles estavam se afogando. Deus enviou anjos na forma de pessoas para retirá-los, mas o menino já havia falecido. Eles me disseram que ele sobreviveria no entanto, e ele sobreviveu. Ela passou a promover uma série de vídeos espirituais. Eles me mostraram o governo, e como eles estão destruindo a paz em nosso mundo e como eles são corruptos. Eles me mostraram a escuridão que o cerca. Eles me mostraram diferentes governos sendo derrubados e grandes tumultos nas ruas. Eles me mostraram um motim em particular em que um homem estava jogando algo pela vitrine de uma loja e havia um prédio próximo que estava pegando fogo. Também ouvi o som de tiros. Eles me mostraram os bolsões de luz que ainda restam em pequenas seções chamadas portos seguros. Esses paraísos são principalmente essas áreas estão nas regiões montanhosas. Eles me mostraram como ver as nuvens escuras ao redor das terras, para saber onde estão localizados os portos seguros. A última coisa que me mostraram foi uma fita prateada separando os Estados Unidos. Foi-me dado o conhecimento de que esta fita era um rio. A verdade é que, até hoje, quando essas coisas acontecem, ainda fico tão chocada e surpresa quanto qualquer um, por elas realmente acontecerem da maneira que os anjos me mostraram. Foi só depois do fato que eu percebi, e fiquei: oh meu Deus, foi isso que eles me mostraram. Parece tão incrível para mim. Não sei por que me mostraram essas coisas. O que eu deveria fazer com a informação? Eles não disseram, então eu só espero para ver o que aconteceria a seguir. Quando as coisas aconteceram como eles disseram que aconteceriam, eu fiquei e ainda estou maravilhada com isso. Lamento não poder prever o futuro. Eu realmente não quero. No entanto, às vezes, recebo flashes daquela garrafa de conhecimento e posso saber algo um dia, uma semana ou talvez um mês antes de acontecer. Eu posso ter um sonho sobre isso ou vê-lo em uma visão antes que aconteça. Então, eu rezo. Quando minha experiência terminou, eu estava deitada no chão no meu quintal, bem ao lado dos degraus onde o raio me atingiu. Eu podia ver que o telefone tinha caído da minha mão e estava do lado oposto do pátio. Estava tudo queimado e preto. Eu também vi as marcas pretas de carvão nas escadas onde meus pés estavam e onde meu traseiro estava nas escadas. Depois que voltei da minha EQM, vivi em um estado completo de bem-aventurança ou unidade com Deus por cerca de 6 meses. Tenho uma fé muito mais forte agora do que antes. Não sou religiosa, mas tenho um relacionamento muito mais profundo com Deus. Tenho visões e vejo, cheiro e ouço espíritos. Muitos relacionamentos mudaram, se divorciaram e se casaram novamente. Logo após minha EQM, tive um despertar espontâneo da Kundalini. No início, não conseguia entrar em lojas, igrejas ou lugares lotados porque eu podia sentir as ondas de energia de outras pessoas. As luzes brilhantes, música alta ou cores escuras me deixariam doente. Eu pareço atrair relâmpagos. Fui atingida um total de 4 vezes, 2 vezes por relâmpagos e 2 vezes por relâmpagos. Fui atingida por um raio aos 40, 43, 44 e 46 anos. A primeira vez foi um raio bola que entrou pela janela lateral, na sala pelas frestas da janela. Ele rolou pelo chão e atingiu minhas mãos enquanto estava em um computador. A segunda vez foi minha experiência de quase morte com um raio. O cardiologista disse que eu tive danos cardíacos mínimos como resultado do ataque, e tive sorte de estar viva. Ele disse que eu tenho um bloqueio de ramo do feixe direito, como resultado direto do relâmpago. A terceira vez foi outra bola de relâmpago que entrou pela janela da frente da sala enquanto eu assistia à TV. Ele rolou pelo sofá, atingindo-me na parte de trás da minha cabeça. A quarta vez foi outro raio que atingiu o chão. Eu estava em um casamento que era extremamente abusivo. Depois da minha experiência de quase morte, me divorciei e os relâmpagos pararam. Acho que Deus estava tentando me acordar para verdades importantes. Eu não tenho certeza. Eu poderia estar errada. Logo após minha EQM, eu tinha tanta energia que fiquei 11 dias sem dormir. Li tudo o que pude colocar em minhas mãos. Amei tudo e todos. Eu ainda faço, mas estou um pouco mais cuidadosa agora. Já se passaram 10 anos, então eu ajustei. Não faz muito tempo, falei com um professor de misticismo islâmico. Ele estava interessado na minha EQM, o 100º nome de Deus, e como eu conhecia o nome de Deus. Como eu não sei nada sobre o Alcorão, ele me explicou que no livro do Alcorão há apenas 99 nomes de Deus escritos, mas o 100º nome de Deus é conhecido apenas pelo mais santo dos santos.
Nunca é falado ou escrito. Então ele me perguntou como é que eu sabia disso. Tinha que ser Deus que colocou o conhecimento em minha mente enquanto eu falava. Deus disse que estava correto. Refletindo sobre minha conversa com Deus, sinto que Ele estava me ensinando uma grande lição. Ele criou tudo e Ele está em tudo. Não importa o que Deus queria que eu soubesse, naquele momento Ele me amou. Ele me fez, Ele estava em mim. E quando olhei no espelho, eu o vi. Posso ver a beleza de Deus tão facilmente nos outros ao meu redor agora, mas é muito mais difícil ver a beleza de Deus em mim. Acho que, mesmo agora, tenho que me lembrar de que sou especial e bonita. Cada um de nós é especial para Deus. Ele nos fez, Ele está em nós. Ele não comete erros e Ele não faz lixo. Para Ele somos todos importantes e todos somos lindos. Ele nos vê com amor perfeito. Ele me ama e Ele te ama, completamente. Somos seres imperfeitos a quem Ele ama perfeitamente. O amor perfeito faz nossas almas brilharem tão lindamente. O que eu tive que aprender foi que a verdadeira beleza brilha no fundo da alma. A beleza externa desaparece com o tempo, faz com todos nós, mas a verdadeira beleza vem de dentro e nunca se desvanece. É interno e eterno. Tive que aprender que meu valor como ser humano não depende do que os outros pensam de mim, ou se estão felizes comigo ou não. Eu também precisava aprender que a felicidade não vem de uma fonte externa. Para ser verdadeiramente feliz, tem que vir de dentro do meu próprio coração. Para Deus, eu sou eu. Isso é tudo, só eu. Aos seus olhos, sou perfeito sendo apenas eu. Meu valor está em ser quem Deus me fez ser. O que Deus queria que eu soubesse era que Ele está sempre feliz comigo. O que eu tenho que fazer é ser feliz comigo mesmo e encontrar alegria na minha vida. Eu tenho que parar de me preocupar com o que todo mundo pensa.